Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Destaque. Hoje conversando com o vereador Auriel Brito, vereador que é do Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores que está no governo municipal. Como é que o senhor avalia a questão da educação no município? Embora a gente já tenha mais de 120 mil crianças na rede, ainda está faltando muito a questão da creche. Como é que o senhor está avaliando a educação no município? Eu acho que quando você pega um município e não existia uma rede municipal, você tem que construir essa rede municipal, né, e não se investia os 25% da educação, que são constitucionais, e você acaba em pouco tempo investindo os 25%, criando uma rede municipal, melhorando a qualidade de trabalho também dos profissionais da educação, como foi melhorado. Inclusive agora acabamos de reformular a terceira vez que a gente está melhorando aí a questão do funcionamento e da grade dos professores, a questão da remuneração, né, um novo plano de carreira para os professores. Né, então, isso tudo agrega a melhoria da qualidade do ensino, porque nós pedimos muitos profissionais para os municípios vizinhos, principalmente para o município de São Paulo, e hoje isso não está ocorrendo mais, graças ao empenho do governo municipal. Nesses últimos anos, a professora Ineide, que foi a secretária de Educação, ao professor Moacir de Souza, que é o secretário de Educação, e aos dois gestores, que foi o Eloy e também o nosso companheiro Almeida, que é o nosso prefeito da nossa cidade. Vejo que, se você colocar um percentual de 360 crianças para 24 mil, quase 25 mil crianças, avançou muito. E agora nós estamos aí com convênio com o governo federal, que tem mandado recurso para o município de Guarulhos, de construção de mais 27 creches. 14 já estão em construção. Então, é um grande avanço para a cidade de Guarulhos e é um grande avanço para os pais, né? E principalmente para as crianças, né? Que os pais são os mais prejudicados e também, principalmente, as crianças que não teriam condições de hoje estar estudando numa rede municipal, com todas as condições, e as pessoas merecem ter uma escola de qualidade. O que precisa ainda melhorar, Auriel, nessa rede? Na rede municipal? Eu acho que precisa melhorar o seguinte, nós temos que zerar o déficit de alunos das creches. Acho que isso ainda vai demorar alguns anos, né, mas já foi feito muito com relação ao que existia antes, mas a gente vai buscar, né, nesses próximos anos aí, ter um déficit zero para que todas as crianças que queiram entrar na escola municipal, principalmente na área de creche, porque de 5 anos para frente todos os alunos já estão nas escolas municipais, que a pré-escola já existe para todos os alunos que queiram estudar, né? Então todos eles já têm o direito de estar estudando. Então, bom, agora com relação ainda à educação, um grande problema que nós temos é com as escolas estaduais, em que existe muita reclamação de que a qualidade tem caído sensivelmente nos últimos 40 anos. Como é que se avalia a educação nas escolas estaduais e o que pode ser feito para mudar isso? Então, nas escolas estaduais, eu dei aula até 2005. Eu fui vereador até 2005, eu continuei dando aula. Então, eu saí pouco 8 anos, né, que eu saí, tenho 26 anos dando aula. Eu vou me aposentar como professor da rede municipal em São Paulo. Mas eu vejo uma degradação muito grande, né, por parte do professorado também, que não tem um plano de carreira adequado, não tem uma carga horária adequada, também a falta de segurança das escolas muito grande, a falta de funcionários, né, o péssimo atendimento e o péssimo serviço que o governo do estado tem prestado à educação, a questão também da progressão continuada, né? Seja o aluno, praticamente, se ele frequentar a escola de qualquer maneira, ele assinar lá, praticamente ele já está passando de ano. Então isso é uma coisa assim, alguns absurdos que o aluno pode repetir, acho que em 2 ciclos, acho que é na 5ª série, acho que no primeiro colegial, na 8ª série. Então, muito ruim, né, do ponto de vista psicológico até para o professor e para o aluno também, porque às vezes o aluno não tem condições e o professor é obrigado a passar o aluno, né? Então, e a carga horária que o professor exerce na escola estadual é muito grande, né? Muitas vezes o professor tem que trabalhar de 13 a 15 horas
né, para receber um salário menor do que o professor que trabalha no município por 5 horas semanais. Então, a diferença salarial também prejudica o desempenho do professor, uma vez que o professor é obrigado, muitas vezes, a ter 2 ou 3 empregos em escola particular, escola municipal, para poder ter uma qualidade de vida melhor, para dar uma sustentação para o seu próprio filho. Então, acho que deveria ter uma gratificação para o professor prestar um serviço exclusivo somente ao Estado ou somente à Prefeitura, para que eles possam, né, ter um tempo maior, ter uma disponibilidade maior, estudar melhor para poder dar aula para esses alunos e também ter um suporte no sentido de ter algumas alterações na própria carreira do professor, que hoje o professor também não tem uma carreira adequada. E uma segurança, pelo menos interna dentro das escolas, para garantir que o professor tem o direito de dar suas aulas, porque hoje o professor tem um medo até dos próprios alunos em algumas situações, né, que às vezes ele é agredido verbalmente, às vezes fisicamente também. Então, tudo isso vai um conjunto de fatores, né, que os professores têm, né, que a direção de escola tem, e que a própria comunidade tem, né, de cada vez mais ter uma escola com uma qualidade muito ruim. E eu vou mais longe, a gente deveríamos ter uma condição de que o pai do aluno também deveria ter uma opinião sobre se o filho dele passa ou não sem saber ler e escrever. Porque às vezes o menino entra na primeira série, está lá no terceiro antigo colegial, no nível médio, sabe, muitas vezes sai sem saber ler e sem saber escrever. Não é sem saber matemática, é sem saber ler e escrever, sem saber interpretar um texto. Nada. Então isso é uma condição. Nós queremos o seguinte, mostrar resultados resultados a nível internacional, ou nós devemos prestar o serviço de qualidade para a nossa sociedade? Eu acho que o serviço de qualidade para a nossa sociedade, então o governo do Estado aqui tem feito uma degradação muito grande durante esse período de 24 anos que o PSDB domina aqui o Estado de São Paulo. Acho que tem que fazer uma mudança, né, no pensamento das pessoas, principalmente também na questão educacional com os professores, porque o professor também não está no limite. Você não acha que a autoridade do professor também foi desconstruída ao longo de alguns anos? Quer dizer, tentaram horizontalizar as coisas. Não foi desconstruída aquela autoridade que o professor tinha? À medida que você tem, por exemplo, à medida que você está dentro de uma sala de aula, eu passei por isso, né? Passei por essas fases, porque eu peguei a escola num período bom, peguei 89, 90, 88, a 2004, então peguei toda uma geração de vários alunos aí. Então, quando você coloca essa situação de que, por exemplo, não é a autoridade, você tem condições de avaliar se o aluno tem ou não condições de passar de ano. Na medida que o aluno não faz nada, à medida que o aluno não faz as suas atividades, né, que ele não exerce suas atividades internas da sala de aula, fazendo as lições, estudando, e o outro chega lá, um está estudando, o outro lá tem que fazer nada, o cara vai, aquele que não faz nada também passa. Aí o cara vai estimulando o outro que quer fazer. É uma coisa que você tem no seu trabalho, um cara que trabalha muito, e o outro não trabalha nada, ele fala, para que eu vou ganhar o mesmo salário que ele? Mas esses dias nós estávamos discutindo aqui no programa, inclusive com o vereador Marcelo Seminaldo, a questão da pouca representatividade da cidade. Nossa cidade, ela é muito rica, tem um orçamento de mais de 4 bilhões de reais, temos 800 mil votos, né? 900 mil votos. E nós temos apenas um deputado estadual e apenas uma deputada federal. Não está na hora também da cidade de Guarulhos começar a ter representantes em nível estadual e federal para cobrar? Quer dizer, nós temos. Por que nós não escolhemos gente da nossa cidade, Ariel? Não basta ser só da cidade, basta ter o compromisso com a cidade. Porque tem deputado federal da cidade que, por exemplo, não mandou R$1 para cá e mandou 12 milhões de verbas para uma cidade lá que ele teve 34 votos. Então, o suplente. Porque, na verdade, efetivamente, federal nós só temos a Janete. Então, mas aí, mesmo assim, mesmo sendo suplente. Mas se você está em exercício, você tem que também... Sim. Você pode até mandar para outras cidades, mas você tem que ter uma condição
de você também visar a sua cidade, que aqui você tirou 50% dos seus votos na sua cidade, pelo menos. Então você tem que visar a sua cidade como uma prioridade também. Você pode distribuir o recurso que você tem para quem você quiser, mas depois você vai vir pedir o voto para o deputado aqui? Mas como puxar manter esse voto em Guarulhos? Como fazer isso, Auriel? Manter o voto de que maneira? Para que os eleitores de Guarulhos escolham personagens de Guarulhos e pessoas vinculadas aos interesses da população. Qual é o discurso correto para isso? Primeiro tem que olhar a história da pessoa. Tem que olhar se a pessoa vai defender os interesses dos empresários ou se ela vai defender o interesse da população que mais necessita. Essa é uma das condições que tem que colocar. Qual o prisma que as pessoas têm. Porque às vezes o cara só aparece na época de eleição, né? O cara não tem relação nenhuma com a comunidade. Então, esse tipo de coisa dá para você se fazer. Né? Então, a gente tem 2 deputados aí, só olha a história de cada um, o que cada um faz, como cada um anda, que você analisa bem o fato, né? Você acha que nós os temos... federais, estou falando dos federais. Certo. Você acredita que a cidade de Guarulhos está começando a acordar para os nossos próprios problemas? Porque nós temos muitos problemas e que precisamos de representantes para pressionar o governo estadual ou federal para trazer mais dinheiro para a nossa cidade. Eu acho que a população ela acaba sendo enganada por algum tempo, mas não pelo tempo todo. Eu acho que ela começou a abrir os olhos para ver quem realmente representa ela, para ver quais são os interesses dela, quem vai defender a educação, a saúde, a segurança. Então, esses são os interesses ideais, a questão do transporte, a questão das vias, né, de acesso, as entradas de Guarulhos. Tem uma série de situações que a gente tem que olhar como um todo, né? E o interesse coletivo das pessoas. Porque você tem que ser um deputado, do meu ponto de vista, que não vai olhar somente para você. Você tem que olhar para uma cidade, você tem que olhar para um estado, né, onde você tem que ter essa representatividade lá e lutar por essas pessoas que lá te colocaram. Esse tem que ser o prisma, tem que ser o olhar que um deputado tem que ter. Um olhar de grandeza, não um olhar individual. Qual é a grande luta que os representantes do próximo mandato têm que trazer para Guarulhos? Qual é o grande problema que tem que ser combatido em Guarulhos ou que tem que ser encarado para melhorar a nossa cidade? Qual o grande desafio? Transporte, saúde, um dos grandes desafios, segurança. Eu acho que sim, são a questão da segurança, mas no geral, a questão de uma grandeza maior também na questão do estado e da cidade também, que é a questão da educação. A questão das vias de acesso, como que a gente se locomove para São Paulo, do São Paulo para cá, a questão do próprio metrô, né, de outras alternativas de transporte que não seja só transporte de automóveis. Porque isso tem causado um transtorno enorme, né, o atraso é muito grande naquela relação quando você vai para o serviço, você volta, às vezes perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar de carro, você imagina de ônibus. Né? Então a gente precisa crescer, almejar coisas melhores, trazer mais recursos para a área da saúde da nossa cidade também, porque hoje o Estado de São Paulo, o Estado, né, o governo do Estado de São Paulo, o Geraldo Alckmin, ele fechou aqui o Padre Bento, por exemplo, né, só tem 15% da população sendo atendido na porta do Padre Bento, quer dizer, isso superlota a questão do hospital HMU. Aí o pessoal senta o pau no HMU, mas o governo do Estado tem feito essa política, fechou alguns leitos lá do Hospital Geral também, que é uma... Né, então tem que trazer também um atendimento de alta complexibilidade para a nossa cidade, e isso não está sendo feito. Né? Muitas vezes você é obrigado a ir para Santa Casa e para Mogi das Cruzes para você conseguir um atendimento de quimioterapia, de hemodiálise, de um transplante. Então isso tudo dificulta a vida das pessoas da nossa cidade. Nós temos que olhar o município de Guarulhos, né, e os outros municípios, sem pensar em partido. Nós temos que pensar na população, fazer uma gestão que pense no povo, independente se a pessoa votou em você ou não. É isso daí. Gente, olha, foi já rapidinho aí nossos 2 blocos. Conversamos hoje com o vereador Auriel Brito. Muito obrigado pela presença, vereador. Foi muito bacana a entrevista. Eu te agradeço muito, Roberto Samuel, né, aos telespectadores.
Uma boa noite a todos. Muito obrigado por essa entrevista. Muito bacana, gente. Conversamos hoje com o vereador Auriel Brito, do Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer a audiência. Toda quarta, toda sexta, às 20 horas, estamos aqui pela TV Destaque. E depois você encontra todas essas entrevistas pelos canais do YouTube, Facebook, Instagram. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.